Olá a todos. Bom, estamos aqui no oficialmente o primeiro episódio do Círculo de Nidhogg. Então, estamos aqui, Exatamente. eu aqui, Adonai Braga, com o Marlon Ribeiro. Obrigadão a todos aí, prazer estar aqui novamente, né? Prazerão. Dessa vez, esse vai ser considerado o primeiro vídeo da gente mesmo, né? Um vídeo assim que a gente realmente vai produzir alguma coisa para o canal mesmo, não aquele vídeo da apresentação, por isso que ele vai ter uma barrinha com o número 1. Mas para quem quiser saber realmente o que a gente tem a oferecer por aqui, basta ver o vídeo anterior, beleza? Pois é. Vamos lá então. Hoje vamos estar aqui buscando aqui como primeiro vídeo. A gente quer trazer aqui um tema que eu e o Marlon a gente discutiu já, sei lá, no último ano que se passou. A gente provavelmente discutiu isso várias vezes. Não uma discussão, mas uma troca de informações sobre esse tema, que é um tema que provavelmente será recorrente aqui no canal, que é o tema da religião comparada. Que é basicamente a gente ponderar entre as divindades diversas de alguns panteões que têm semelhanças entre si, apesar das diferenças. E o nosso objetivo não é falar que, ó, literalmente esse aqui, literalmente esse aqui. Não, os arquétipos diferem, porém existe uma essência que os liga, e é isso que a gente vai tentar tratar aqui hoje. E nesse episódio a gente estaremos falando sobre duas divindades que parecem muito distintas, e realmente são muito distintas, pegaram rumos diferentes, mas tem uma raiz única, tem uma raiz primordial, uma raiz proto-indo-europeia, que é a divindade Odin e Brahma. Vamos estar falando dessas duas divindades, Odin do panteão escandinavo, nórdico, enfim, diversas culturas ali do norte da Europa, e Brahma da tradição védica, da tradição indiana. Vamos estar falando um pouco aqui dele. Então, vou começar, para a gente abrir aqui isso aqui, o Marlon ele vai estar apresentando um pouco de Odin, e depois eu estarei apresentando um pouco sobre Brahma. A princípio a ideia é essa mesmo. Eu acho que esse tema é até interessante porque são dois extremos assim, até geográficos e culturais de dois povos que têm ligação, né, em tudo, mas estão extremamente distantes um do outro. Obviamente ainda dá para ir mais longe além da Índia, né? Existe um povo ali que ainda tem remanescência na China, chamado de Tocarianos, que eu acho que talvez seria o que foi mais longe. Mas os Tocarianos não têm muita relevância, pelo menos assim, no entendimento das pessoas em geral. Obviamente eles têm sua importância, suas culturas, o seu panteão pagão e etc. Mas o védico barra hindu é muito mais gritante, digamos assim. Então, eu achei mais interessante pegar o germânico barra escandinavo e comparar com o védico barra hindu, né? No caso, os seus, o pai, o Allfather de todos, né? No caso, o Wotan, o Odin e o Brahma, né? Bom, sobre Wotan, muita gente aqui já sabe, né? O Odin e tal, que são os dois nomes mais populares dele. Muita gente conhece por conta dos filmes da Marvel, algumas pessoas conhecem por causa do Vikings aí da Discovery Channel, e por aí vai, né? Mas é uma atividade que pouca gente de fato leva a sério. Existe um estereótipo muito controverso em relação. Existe um estereótipo muito impregnado, né? As pessoas realmente acham que a forma de ser do povo germânico, escandinavo, pré-cristão era uma galera ignorante, uma galera de hábitos sujos, uma galera violenta e blá 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 blá. Isso é tudo uma grande mentira, né? Isso já foi refutado com o tempo, né? Por historiadores até da época, né? Cornélio Tácito, por exemplo, né? Que apesar de ser romano, né? Ele bateu de frente com algumas coisas da época e provou que os outros povos que viviam além do Império não tinham nada a ver do que eles falavam, né? Conviveu com eles, inclusive. Isso está descrito em detalhes lá em Germânia, né? Um dos livros mais antigos, assim, digamos assim, sobre o povo germânico da história, né? Um livro muito bom. Mas enfim, voltando, o Odin, né? Não vou dizer com a divindade primordial, mas ele está extremamente conectado com a criação do universo que a gente conhece, do ponto de vista da mitologia deles, né? Obviamente havia algo antes de Brasil, né? E esse algo anterior, ele era uma coisa muito estagnada, ele não andava para frente. E Odin, junto com seus irmãos Vil e Ver e outras divindades tão antigas quanto, se não me engano, Tyr, Loki também eram tão antigos quanto, perceberam que era necessário tomar uma atitude para aquilo parar, né? Aquilo deixar de ser o que era e eles darem um novo rumo para o mundo deles, né?
E é daí que eu tiro a ideia de que Odin é um grande demiurgo, né, junto com, assim como Brahma também. Diferente de Brahma, Brahma realmente cria as coisas meio que do zero, A gente mas podia deixar claro só uma coisa de que o demiurgo que a gente está falando é no sentido essencialmente platônico, de demiurgo, de é construtor, tá? Porque grego, né? O existem sentido pessoas grego que... clássico. Sim, sim. Porque tem as pessoas botaram na cabeça isso, existem as interpretações muito duvidosas, tanto antigas quanto modernas, que demiurgo é algo mal por essência, né? Como se fosse um carcereiro, não sei o que lá. Essa concepção de demiurgo, ela é distorcida, tá? A palavra demiurgo em si, ela não traz consigo algo relacionado a isso, né? Isso foi uma interpretação a parte de grupos assim cátaros gnósticos, né? Muito posterior ao neoplatonismo, né? Muito posterior ao pensamento de Platão, que resolveram usar esse nome para falar a respeito de uma entidade que não era o verdadeiro criador do nosso universo e que se dizia ser e encarcerava não só humanos, mas entidades vivas e dotadas de consciência, basicamente isso. E ele estaria se passando por o criador e na verdade o criador estava tentando se comunicar com a criação e não conseguia por conta desse Isso problema. a gente consegue dissertar melhor É uma por concepção outro vídeo. interessante, tá? Sim, Para sim. algumas reflexões acerca de religiões posteriores que tentaram impor seu domínio sobre as outras e blá blá blá, mas é um assunto muito extenso isso aí, não vamos falar disso agora. Mas no geral, o Votan, acima de tudo mesmo, ele é um deus criador e ancião ao mesmo tempo, no sentido de paterno, tá? Todas as outras atribuições a ele, como sendo um grande xamã, um grande necromante, um grande militar, deus da guerra, um grande mago, senhor das runas e taranã, tudo isso é algo posterior, tá? Acima de tudo, ele é o All-Father e ao mesmo tempo o cara que não sozinho, obviamente, mas é uma das mentes principais que fazem com que um grande Big Bang ocorra e permita isso aqui existir, digamos assim, o universo como um todo, na perspectiva da mitologia germânica ou escandinava, né? É basicamente Odin, na realidade, é isso, acima de qualquer outra coisa. Inclusive, antes dele se tornar isso, ele tem toda uma trajetória, né? Ele tem toda uma saga pessoal que ele vive que é digna de comparação com o Gandalf do Tolkien, por exemplo, né? Porque a fonte do Gandalf que o Tolkien usou é Odin, tá? Sem discutível, todo mundo já sabe disso. Quando algumas pessoas comparam com outra divindade, é porque é uma interpretação posterior. O próprio Tolkien já falou isso, né? Se eu não me engano. Então, voltando geral, é como se fosse isso, né? Resumidamente para vocês, e isso é muito mal contado hoje em dia. Tem muitos grupos neopagãos que não levam isso muito a sério. Tem muitos grupos aí artísticos de música, ou de histórias em quadrinhos, ou de videogames, ou de card games, RPGs, etc., que realmente não levam isso muito a sério. A figura de Votan é como se fosse um cara que ele senta num trono lá, é o fodão, tem uma barbona, não sei o que, enche a cara de hidromel e blá blá blá. E isso é muito estereótipo, né? Você vê que isso é uma coisa que não é muito séria, né? Não é levado muito pro sagrado, né? É uma coisa como se fosse uma brincadeira, né? Mas, enfim. Resumindo assim, de início, era basicamente isso que eu queria dizer, né? Eu queria que o Adonai falasse um pouco do Brahma agora pra gente depois dar cada um segmento, né? Pois é. Bom, inclusive, é até interessante pegar algo que o Marlon falou aí, que é sobre os aspectos que os deuses vão tomando. É óbvio que a gente não quer fazer que o vídeo seja isso, mas a gente vai ter que falar disso, porque são justamente esses aspectos posteriores que fazem com que essa comparação fique difícil de ser feita. Então, por exemplo, por exemplo, isso acontece muito com a outra divindade hindu, que é Shiva. Shiva, ele é um aspecto muito difícil de você comparar em outras tradições proto-indo-europeias, justamente porque ele tem vários aspectos, sabe? Ele tem mais de 108 nomes, sabe? Pela tradição, ele tem 108 nomes, que às vezes diferem entre si, dependendo da tradição, mas cada um representando um aspecto dele.
como o marido de Parvati, que é sua cônjuge, como protetor dos animais, como senhor dos mortos, como senhor do tempo. Enfim, é um pouco difícil quando a gente vai muito para esse lado, que acaba se tornando algo um pouco mais filosófico e também que representa os caminhos que a divindade tomou dentro da sua própria cultura. A gente não pode esquecer também desse lado antropológico, né? Dessa evolução da própria divindade dentro de um panteão. O que ela vai se tornando? Por exemplo, Tyr, como o Marlon falou, ele tem uma tradição muito antiga. Ele não era meramente deus da guerra desde sempre. Mas o Tyr é o próprio céu, a personificação do céu. A gente provavelmente vai falar disso no futuro, que é um tema muito interessante sobre essas divindades que representam o céu, esses deuses proto-europeus. Mas Tyr, ele representa um aspecto muito antigo também. Mas, enfim, eu estou falando isso porque quando se olha para Odin com tantos nomes assim, é difícil a gente ver que ele pode ser parecido com Brahma, que eu vou estar falando aqui um pouco agora. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Bom, Brahma, para quem não sabe, ele é o primeiro da divindade da trindade, da grande Trimurti, que é a trindade hindu, né, que é composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, ele é considerado Deus criador. A raiz do seu nome vem da palavra Braha do sânscrito, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Braha é a raiz sânscrita que significa algo como expandir ou crescer ou até mesmo espalhar-se. Enfim, é essa ideia que tem. E Brahma, ele é o criador, Vishnu, ele é o preservador, ele mantém a criação, e Shiva, para que a criação não seja infinita, ele é o que limita a criação, ele que põe um fim àquilo, ele que é o Deus destruidor. Bom, mas falando de Brahma, ele é considerado, além de ser apenas o Deus construtor que construiu o universo, uma das formas de se entender, de se ver Brahma, por exemplo, em textos como o Rig Veda, na forma de Pradyapati. Pradyapati pode ser uma divindade ou um grupo de divindades que representam um aspecto criativo do universo em si material. E é exatamente isso que Brahma simboliza. Ele é o esposo de Sarasvati, que é a deusa das artes, da música, da poesia, e Brahma, ele é considerado da sabedoria, sim. Ela é equivalente a Atena, a Saga, né? Sim. Desculpa, e o próprio... Não, tranquilo, isso é importante pra caramba, para entender também. É incrível, desculpa interromper, em quase todos os panteões indo-europeus, é uma mulher que representa a sabedoria, e ela tem como totem a coruja. Se não for coruja, é um bicho parecido, ou igualmente dócil, assim, não sei, né? Você pode ver Saga, Atena, Minerva, Saravasti, né? Por aí vai. E justamente Sarasvati, tranquilo, cara. A Sarasvati, ela é justamente a deusa da sabedoria, e Brahma, por sua vez, ele é o deus do conhecimento. Ele é o deus, uma das tradições diz que foi o próprio Brahma que entregou o conhecimento do sânscrito para os primeiros rishis que fizeram as primeiras gramáticas do sânscrito, que escreveram os primeiros textos. Ele foi o primeiro a dar esse conhecimento. E ele tem 4 cabeças, justamente para representar os 4 Vedas que ele carrega. Inclusive, uma das histórias é quando Shiva ele cortou a 5ª cabeça de Brahma, que é uma das histórias que servem para que vejam Brahma numa figura errada, ruim, ou certamente boba até. É um pouco estranho até, porque na Índia só existe apenas ou no máximo 3 templos dedicados a Brahma, e justamente porque ele não é um deus muito cultuado, porque busca-se mais a transcendência. O entendimento da criação da matéria é algo que... Esse tópico do porquê que existem poucos templos de Brahma na Índia, no Paquistão, etc., é um tema... Daria um vídeo, né? Sim, e só de reflexão, porque eu pessoalmente já perguntei para pelo menos uns 5 indianos que são seguidores da tradição védica, e eles não souberam me responder o porquê exatamente não existem templos dedicados a Brahma. Então a gente faria reflexões em algum vídeo sobre isso. Na verdade, na mitologia hindu, pelo menos na mitologia, ela deixa um pouco claro, entre aspas, assim, porque foi um castigo que Saravati lançou para Brahma. Né? E também tem a história que o próprio Shiva teria amaldiçoado também no Agni Linga, aquela história do Lingam de fogo, que foi uma disputa entre
Vishnu e Brahma para ver quem descobriria o final, mas ele era infinito. Enfim, são várias histórias que tem de que o motivo mitológico do Brahma ter sido banido, né? Existe também uma teoria de que foi por causa de uma rixa com outro povo proto-indo-europeu, que seriam os persas, mas enfim, isso é um outro debate que eu pretendo trazer aqui futuramente. Pretendemos trazer aqui futuramente. Mas, enfim, ele representa esse aspecto da sabedoria. Os 4 Vedas saem das suas 4 bocas e, enfim, ele é o Deus criador. Ele não necessariamente vai ser sempre representado com uma barba, mas quando ele está representando um aspecto de pura sabedoria e, enfim, a gente pode ver que ele sim, ele é o criador do mundo material, ele absorveu o Veda original, né, que antes era, a tradição ensina que antes era o Veda, ou conhecimento. Veda vem de Vid, que significa conhecimento, antes era um Veda, que foram se divididos em 4, e ele estudou e soube, e assim criou o mundo material. A palavra Brahma, ela acaba surgindo termos também muito já conhecidos, como Brahman, Para-Brahman, ou até mesmo indo para um outro tipo de filosofia, indo para o Paratma, mas enfim, são termos que representam aspectos, não diria mais filosóficos, mas que representam um aspecto mais essencial da criação, algo que permeia, uma energia que permeia, enfim, muito, muito trabalhado no famoso texto Bhagavad Gita, mas enfim, sobre Brahma, é basicamente isso que a gente pode dizer. Tem essas histórias que contam dele sendo amaldiçoado por outras divindades, justamente para mostrar que existe algo acima da criação. Eu contei rapidamente a história, mas vale a pena ressaltar essa história. Quando houve um debate entre Brahma e Vishnu, que eles quiseram saber quem entre eles era o maior, porque Shiva já seria o maior, né? Isso é um ponto shaivanista, shivaísta, né? Como vocês podem observar. Mas então Shiva foi decidir essa rixa e ergueu um Agni Linga. Por isso que se chama-se Agni Linga, né? Agni, fogo, e Linga, sendo além da forma fálica de Shiva, também aliás, acabou se tornando uma forma fálica de Shiva, porém o Linga ele é representado a maior essência do que é Shiva. Então surge esse Agni Linga, uma coluna de fogo, e Shiva diz: quem conseguir encontrar o fim será o maior dos deuses. Então, assim, os dois devas foram buscando, cada um foi para um lado buscar o fim, e Vishnu, ele falou que ele não encontrou, ele voltou, ele falou que não encontrou, ele reconheceu que era infinito, só que Brahma mentiu, Brahma teria mentido, ele fez uma flor, que agora eu esqueci o nome dessa flor exatamente, não foi uma flor de lótus, mas ele pediu para uma flor testemunhar a ele. Então Shiva ficou irritado com aquilo, pois ele sabia que o Linga era infinito. Então ele amaldiçoou tanto Brahma, falando que ele nunca mais seria adorado, quanto a própria flor, que ela seria uma flor impura, etc. Agora eu me esqueci o nome da flor agora, mas enfim. Essa é uma das histórias que tem a história de como o Brahma perdeu a 5ª cabeça dele, que ele foi quando Sarasvati... Ele não conhecia Shiva nessa época, eu acho, ele não tinha noção. Sim. E achou que eles não estavam em igualdade, alguma coisa assim, eu não lembro, e ele falou umas besteiras. Pelo que eu lembro, ele acabou... Sarasvati, se eu não me engano, ela entrou no templo onde Brahma estava e não reconheceu Shiva. Ela achou que era Shiva, olhando aos pés dele, porém Brahma aceitou que ela achasse que ele era Shiva, ele não foi contra. E quando Shiva descobriu isso, ele arrancou a 5ª cabeça dele. E, enfim, a 5ª cabeça, que também teria nascido de uma forma, também numa das histórias que falam de que ele estava olhando Sarasvati em todas as direções, e quando ela voou com um ganso, ele olhou para cima, enfim. São várias histórias que mostram, né, esse aspecto falho, entre aspas, de Brahma, mas que são histórias que contêm um ensinamento esotérico muito grande, que, enfim, explicações profundas sobre a própria materialidade. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Eu acho que eu falei demais aqui sobre Brahma. Mas, enfim, vamos agora, né, às ponderações, né? Vamos falar o porquê que essas divindades são tão parecidas assim, além do aspecto demiúrgico delas, né? Isso. A gente pode começar falando das imagens deles, né? Basicamente, hoje no Lidskalf e Brahma na Flor de Lótus, parado, olhando para frente, todo mundo vendo assim, tal, aquilo já é suficiente para passar horas falando. Por exemplo,
O Lidscalf poderia ser equivalente a... Como é o nome da flor de lótus de Brahma, Adonai, que eu não lembro? Eu esqueci o nome agora. Pode abrir aí, Deixa velho. eu pesquisar A gente tá aqui. aqui na net, ó, galera. Foi mal quem achar ruim a gente abrir na internet. Bem-vindo ao mundo, o mundo que a gente vive. Não dá pra lembrar de tudo. Se a gente estivesse dando aula com um retroprojetor, não é diferente, não. Tá? Então, maneirem aí quando for esculhambar a gente nos comentários, tá? Não, dá like, tem que esculhambar. Mas, enfim. Mas dá like. O Lidscalf é o nome do... Mais ou menos esse nome, não sei falar bem, do trono que Odin senta, né? Inclusive, naquela live que eu fiz com a Adonai, é o nome de um disco do Burson também, né? É o nome do trono e também, se eu não me engano, do salão dele, né? Eu não lembro agora exatamente se os dois são o mesmo nome. Mas a concepção de salão na mitologia germânica é equivalente, muito equivalente, à concepção de locas na mitologia hindu, tá? Quando eles falam salões, não é literalmente um clubinho, não. São equivalentes a mundos mesmo, né? Em palavras mais frias e racionais, eu diria que isso é equivalente a planetas, né? Então é como se o Lidscalf fosse o local onde Odin viveria mesmo em seu mundo lá, um local específico para ele, e seus devotos mais próximos e merecedores enviam todos para lá, né? E ele viveria um espaço no Valhalla, né? O Valhalla seria tipo essa dimensão muito maior, né? Onde ele estaria lá. No Lidscalf ele tem Geri Freyk, né? E Ugimuni. Eu falei os nomes errados, desculpa. São 2 corvos e 2 lobos, né? Bom, os 2 corvos, eles servem como sendo extensões da percepção dele no universo, né? Literalmente, um representa a memória e outro representa, eu não sei se é sabedoria ou é lembrança. Existe a diferença acho que é lembrança. E os 2 lobinhos, que é o Geri Freyk, uma coisa assim, não lembro agora, seriam as partes como se fosse as extensões dele no universo, além do corpo humano, digamos assim, que dos 2 braços e 2 pernas. Eles fariam aquilo de uma forma mais baixa e os corvos as partes mais superiores. Bom, se a gente fizer uma matemática rápida aqui, levando em conta uma face, 2 de corvo e 2 de lobo, Brahma com suas faces, né? Seriam 5 ao todo, né? Se fosse fazer. A gente sabe que, obviamente, na hindu, isso não bate porque perdeu uma, né? Seriam 5, mas originalmente são 5 também. E cada uma face de Brahma na mitologia hindu, ela tem uma função única. E elas realmente fazem falta se uma perder a outra, uma se perder e uma tentar fazer o que a outra faz. O Adonai vai explicar melhor isso para vocês aí. E a questão, por exemplo, da perda de Brahma de uma cabeça, né? Lembra um pouco Odin perdendo um dos seus olhos, né? Agora, a história é diferente. Obviamente, Odin ele faz aquilo em forma de sacrifício, né? Para adquirir mais conhecimento e fica enforcado 7 dias, se não me engano, na Yggdrasil. 7 dias entre aspas. 9 dias. 9 dias. A concepção de dias é um negócio muito mais grandioso, né? Não são 24 horas, não, tá, galera? Sim. São eons, né? São eons. Como se fosse uma coisa muito grande, né? Isso lembra também o Brahma perdendo uma cabeça aí. Que fica até interessante até ressaltar para não perder o fio aqui, sobre você ter falado do sacrifício de Odin. É até interessante a gente tá comentando aqui que Odin ele faz o sacrifício para ter o conhecimento das runas. Isso. E Brahma, após perder sua cabeça, ele estava buscando Sarasvati. Sim. E depois se fala que ele esteve com Sarasvati. Sarasvati realmente se tornou a consorte de Brahma. Então, ambos tiveram o mesmo alcance. Isso pode parecer um malabarismo hermenêutico, sabe? Mas são coisas da história que vão se perdendo, que vão se transformando, que quando você olha para um sentido mais esotérico, porque uma coisa que você tem que fazer quando vai fazer esse tipo de religião comparada, que não é simplesmente pelo bem da academia, de teologia, a gente está fazendo isso por um sentido realmente minimamente metafísico aqui, uma tentativa de entendimento, tem que entender que existe exato o intuito de tentar chegar a algum lugar, né? Também não está falando por falar, né?
Pois é, não estão fazendo. Uma Mas coisa assim, bem livre mesmo. sim, quando o Brahma perde uma cabeça, não é como se com aquilo ele se casar com o Sarasvati, porque depois fica um pouco em alto isso. Porém, é da sabedoria geral que Sarasvati torna-se a cônjuge de Brahma. Isso é fato. Então é É, basicamente isso, sabe? Ambos têm esse mesmo aspecto de perder algo e ganhar algo. Não estou dizendo que Brahma perdeu a cabeça e depois conseguiu Sarasvati. Não estou falando isso. Porém, é algo que fica suspenso que a gente tem que observar. eu pensei aqui agora, coisa que eu não tinha pensado antes, o que a barganha que Odin faz é com as Nornas, né? São 3 mulheres e tal. O que acontece com Brahma tem uma mulher no meio que é Sarasvati, né? Uma mulher tipo uma deusa, no caso. E a questão da outra história também, da outra versão, digamos assim, de Brahma perdendo a cabeça, que é Shiva arrancando com seu tridente, também tem um pouco a ver com a questão das Nornas também, porque não vou dizer que Shiva é equivalente igual às Nornas, não é isso. Estou tentando achar aspectos que reforcem essa comparação que a gente está fazendo. Porque vocês vão ver mais na frente que de todas as divindades hindus e germânicas, é Odin e Brahma que mais batem um com o outro. Não tem outro, sabe? Vocês vão concordar com a gente depois. Ele está tentando justificar isso de uma forma mais plausível, né? Mas, assim, Shiva tem a serpentezinha, que eu esqueci o nome dela, enrolada no pescoço dele, né? Que representa a superação dele, ele superando a figura da morte, né? E ele fazendo isso em Brahma, tal, com o seu É a tridente, Vasuki, eu lembrei aqui isso, agora o nome. ele fazendo isso com Brahma com o seu tridente, lembra um pouco o que vai acontecer com o Odin logo em seguida, quando ele dá um olho dele, que aqui acontece, ele fica focado na Yggdrasil, né, por um tempo. Eu sei que são coisas assim que não é a mesma coisa, estão soltas assim, mas são sinais de que existe uma origem comum naquele mito, né? Tem coisas ali que estão periféricas ali cercando a figura central, Odin ou Brahma, que elas meio que se parecem, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, e era impossível que fosse, porque como eu falei lá no começo do vídeo, existe uma diferença. Se você pegar uma régua, pega o mapa mundi, pegar uma régua e colocar a Escandinávia, esticar assim a régua, uma fita até a Índia, você vai ver, porra, é longe, viu? É longe. E essa galera tem ligação, literalmente tem. Eles têm uma origem comum, né? Todos os outros indo-europeus também têm, mas assim, a extensão de um para o outro é muito grande, né? E Então, tem que se assim, considerar isso quanto que, mais se como eu já separa, mais falei, diferente fica, né? Mais sim, peculiar o é, eu não vou dizer individual, mas assim, mais autêntico cada um vai ficar. característico, mas fica Isso, cada é. um cria sua Então própria característica. realmente é impossível a gente querer fazer uma mitologia comparada perfeita, não tem como. Fora Por mais que o que cara vá. os próprios escandinavos, que a gente já sabe, né? Os védicos, né? Védicos não, né? Mas, enfim, o povo proto-indo-europeu que chegou à Índia se misturou com a tradição que já havia lá dos dravidianos e alguns outros povos que já tinham lá. Tal Isso. como ocorreu com os escandinavos, encontraram povos nativos de toda É, aquela região. os escandinavos, apesar deles não. Eita, agora me pegasse. Existem duas teorias barra além de teoria muito fortes que falam que ou eles já estavam lá ou subiram para lá, né? Isso vai depender de qual versão você vai usar antropológica. Se vai ser Sim. a questão do povo Yama, né? É, E Yaminaya, né? Yaminaya. é isso aí. Ou a teoria mais recente que tem a ver com o Eu Neandertal, esqueci o nome agora. que é Sim, muito sim. recente, tá? Eu sou um dos poucos, acho que no Brasil que sabe disso, porque quando eu conheci, né, o projeto Neandertal do Genoma, que é do Svante Pääbo, não sei nem falar o nome dele, que é um cientista lá da Escandinávia e tal. Fiquei fascinado de caralho, esse cara é foda e tal. E realmente ele está avançando cada vez mais, ele está provando que realmente é muito, muito real. A probabilidade do povo indo-europeu ter surgido ali mesmo, no norte da Europa, é grande também. Então, os lapões, os Sami, né, que vieram depois, ou antes, vai depender da teoria, a questão é que eles realmente chegaram lá na Escandinávia, né? Os Samis e os lapões chegaram na Escandinávia, né? E
se encontraram com os escandinavos. Uma invasão, os europeus chegaram em algum lugar e saíram invadindo a porra toda. E essa invasão, tanto pela Europa quanto em partes da Ásia também, foi de boa, irmão. É delicado pra caramba, ninguém consegue falar desse... Porque os caras não escreviam, né? A maioria não escrevia, não tinha essa porra, era tudo ruim. Pois é. Tipos diferentes de runas, não sei o quê. E os que realmente se voltaram para a escrita, se voltaram porque eram povos locais que faziam isso, tá entendendo? Por exemplo, uma das sortes dos arianos da Índia terem tido na vida foi ter tido os dravidianos lá e outros povos assim, porque eles trocaram conhecimento, tá entendendo? Os caras não eram tão pica da galáxia assim também não, tem muita coisa que não sabiam, né? Sumérios também tinham isso também, e quando chegou ali no Iraque também já tinha uma galera lá, e foi essa galera que permitiu tudo aquilo ser registrado e taranã, tal. Ou seja, existe uma figura de integração muito forte, né? Apesar de não ser necessariamente o conceito de civilização, porque o conceito de civilização, na forma mais fria, mais racional possível, tem a ver com um grande contrato social pan-tribal que é feito em povos geralmente de origem distintas, que se unem em prol de resolverem suas pendências, seus problemas para se fortalecerem, e vão criando simulacros sociopolíticos para que convivam em paz, né? Os romanos faziam isso, por exemplo, né? Eles realmente reinavam soberanos em relação aos outros povos que eles conquistavam, mas eles não estavam nem doidos de querer perder essa galera. Não. Todo mundo aqui comigo. Ninguém vai longe, não. Vocês vão ter direitos, vocês vão trabalhar, vai ter caralho, vai cultuar seus deuses, vai fazer tudo que vocês querem. Obviamente falando a língua da gente, maioria, blá, 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 blá. Mas assim, a gente precisa de vocês, tá? A gente tem essa consciência. Então, assim, por isso que nunca houve grandes rebeliões dentro do Império Romano. Eu estou viajando aqui, estou indo para outro assunto, né? As grandes rebeliões ocorreram de fora para dentro, e não de dentro para fora. Isso é uma mentira que contam pra gente, tá? Como se os caras fossem grandes filhas da puta, supremos e protofascistas absolutos e não sei o que lá. Não era bem assim. Houve muita convergência antropológica entre esses povos. Ninguém carregava a ideia de supremacia, nem porra nenhuma, isso é mentira. Obviamente tem a questão etnocêntrica, né? De, já que é o meu mundo, a forma como eu vejo, então eu sou o herói, então eu tô certo. Isso ocorria, mas com o tempo, no caso dos escandinavos, em relação aos lapões e os samis, eles conviveram bem. E isso é Escandinávia até hoje, né? E no caso da Índia, arianos e dravidianos se encontraram, teve as brigas, não sei o que, no final se organizaram em castas, e existem até hoje. Se você for na Índia, sim, dependendo da região... E vamos fazer um vídeo só sobre as castas, porque casta é um assunto delicado. Não achem que as castas... porque o pessoal tem a certeza... É porque as pessoas... Vamos lá. O pessoal acha que tem a ver com exploração, escravidão, não é. Então, e não é. Porque, assim, eu falo que é também porque se tornou. Foi algo que acabou se tornando. Mas, assim, originalmente, o sistema de casta você tem que observar como uma sociedade complexa, espiritualizada, longe do que a gente existe hoje em dia, com uma mentalidade totalmente diferente que a gente tem aqui. Tem a ver com o homem entendendo sua essência. Tem um quadro aqui atrás, Parashurama, né? Ele é uma das figuras mais controversas de se falar na Índia hoje em dia, porque aquele negócio de paz e amor que tentam pregar pra gente tá ali. Machado, o próprio Krishna bota essa parte, pô. Qualquer pessoa que lê o Gita vai ver que não cola esse papo. Não só o Gita, tipo, toda a história do Krishna, ele tem vezes que ele vai matar alguém, ele mata o Kamsa, mas enfim, isso aqui, ele era... demônio com a mão, tá ligado? Sim. Assim. O Parashurama, ele era de uma família Brahmane, só que ele tá agindo como um kshatriya, só que era necessário isso. Então é aquilo de você entender o que é a sua essência de verdade, que é muito mais do que a herança familiar. Trindades que a gente vê, como eu falei da Trimurti, quando a gente vai para o panteão escandinavo, é muito difícil a gente observar. O Adonai tem um vídeo explicando bem isso. Inclusive,
Eu vou falar, eu fui uma das pessoas responsáveis pelo vídeo. Sim, eu ia falar isso. Esse vídeo que eu fiz, eu tenho um vídeo no meu canal principal, No 1% de 1% de tudo. tudo, vejam lá. Eu vou se eu lembrar, eu coloco aí na descrição, nos comentários, o link do vídeo, mas enfim, existe um vídeo que eu fiz tratando de várias trindades, desde as trindades das religiões africanas, até trindades arianas, da Mesopotâmia, enfim. Sumérios, tal. E quando eu falo dos nórdicos, é muito difícil, porque não existe Tecnicamente, algo fixo. chutando balde assim na cara. Tecnicamente, a trindade criacional germânica é Odin, Vili e Vé, os três Sim, irmãos. Que eles exato. dão. Na verdade, eu não vou dizer se é covardemente ou não, mas eles assassinam o Ymir, né, que é o gigante primordial, que realmente não fazia nada e só atrapalhava. Ele era um Mas bom aí de que tá, a energia gente não pode, parado. a gente não pode falar que isso é um É, processo alquímico, é uma isso transmutação, tem várias transmutação. coisas Tem a ver envolvidas. com o Big Bang, na verdade, né? O Big Bang do choque de vontades e forças se colidindo, boom. É muito Exato. isso. Principalmente a questão do choque tem a ver com as vontades batendo. Odin falando para fazer uma coisa, Vila e Vé pensando, poxa, nem tanto, será que tá certo? E Ymir tentando ficar vivo. É. Olha que choque, né? Pronto. Ó, se Aí já vocês tem uma... querem, se vocês querem a manifestação desse um 2 e 3 surgindo, ó, no início, de Nagap, que era o vazio primordial, pode ser um ou zero. Depois surge Niflheim, Muspelheim, dos dois surge a Yggdrasil. Da Yggdrasil, alguns eventos se sucedem, mas vamos, para a gente conseguir entender essa analogia aqui, vem Vili, Ve e Odin, que, Sim. por sua vez, faziam três, que é o número espiritual, e quando eles matam Ymir, que é a quarta figura nessa questão, Uma coisa surge central, uma coisa central, que, caótica que quando é e organizada, que esses quatro estava... se unem, Isso. e o quatro ele é o número do mundo material, entre aspas. É dito Ah, que um dos entendimentos é. no cristianismo, se eu não me engano, tem a ver com o cordeiro imolado no início dos tempos, se eu não me engano. Sim, acho que Eu tem a acho ver, se eu não me engano. Eu não sei qual é a origem disso, se é abraâmica, se é semítica, se é o cristianismo chupou dos indo-europeus, não sei. Não sei. Realmente não sei, mas é uma coisa que está lá no cristianismo, Sim. né? Mas enfim, o que eu ia falar das trindades, né? As trindades em si. Opa, peço perdão aqui, passou as motos aqui agora. Poxa, Mas, deixa... mas Pede enfim, desculpa, as trindades. quando a moto bater, estourar teu aparelho e o cara entrar, aí beleza, aí Aí tu eu, fala, aí pô, eu foi peço desculpa. mal, velho. Que assim não dá não, assim Cara, foi mal, foi mal. Porque a Donete pede desculpa pra mim direto, a gente falando, passa o carro, né? Foda-se mesmo que o carro passou, a culpa não é tua, não, pô. de fato. Porque o problema é atrapalhar, pô, quebrar a linha de raciocínio, pô. Eu fico bolado. A desculpa é pra mim, na verdade, que eu quebro, não consigo seguir. Mas, enfim, as trindades em si, elas representam justamente esse aspecto, né? O primeiro cria, o segundo vai manter, ele vai ser o equilíbrio entre a criação e a destruição. O equilíbrio, ele é sempre a água. Se você vê qualquer tradição, o que Todo, tem entre o céu e a terra. Se mundo você olhar, todo, se você for na praia, se você for numa praia, o que está dividindo o céu e a terra? É o mar. O mar está ali na frente, ele divide o mundo material do mundo espiritual. É a água que está ali. Então, nisso, nesse aspecto do mar, a gente vai para vários lugares. A gente pode falar que, enfim, no panteão nórdico, a gente tem duas figuras que representam bastante isso, nessa dualidade dessas figuras que é. tem três. Tem Três? três. Eu vou falar de Njord e Aegir. Tem Aegir, ele é outro, um. tem outro, Qual é o que outro? é Qual é o outro? Yogg-Marde. Só que Yogg-Marde representa o lado... Eu não vou dizer caótico, não é caótico, porque ele é mais ligado à entropia, né? Mas é o lado corruptor, bestial, dessa essência da vida, digamos assim. Porque o mar de Yogg-Marde é extrema... Ninguém entra no mar de Yogg-Marde, só entra quem está naquela vibração. É um lugar extremamente tenso. Sim. Tá ligado? Lembra um pouco esse aspecto do Aegir, que ele é o Jotun, ele é o gigante, ele é o titã do mar, e enquanto que o Njord, ele é o Deus do oceano Vanir, cósmico. O do ele oceano é, cósmico. ele é do oceano cósmico, do Equivalente equilíbrio mesmo. um oceano superior ao oceano que a gente vive. Ele não é visível. Sim, Tecnicamente sim. falando, é como se fosse um horizonte que é impossível de medir isso na física, na astrofísica, sei lá. É como se houvesse um norte, sul, leste e oeste no universo, o que é uma coisa quase que
não tem como conceber essa ideia, porque o universo está em expansão, né? A gente sabe, né? O que está além do universo de expansão é o cosmos, né? Fisicamente falando, resumindo. Mas assim, é como se ele fosse um mapa, um plano que fica se esticando, sei lá, uma moeba que fica fazendo isso, aquilo e tal. E o que está no perfeito meio, de forma quase que infinita também, seria esse oceano cósmico, que para nossa concepção que a gente tem de astronomia, não sei, do universo, a gente tenta reduzir, fazendo a comparação com a teologia dessas religiões, como sendo a Via Láctea, ou não sei o que lá, mas é além disso. Você vê que é Sim, mais. sim. Né? Mas, O enfim, Vishnu nessas. mesmo, Vishnu Sim, no hinduísmo, tem sim. trocentas imagens dele deitadão, assim, tranquilo, né, com aquela Não, pose de... a morada de Vishnu é no mar. O Isso, Vishnu, ele mas mora no assim, mar. quando você olha que mar é esse, você vê os galáxias, tá ligado? Sim, Tá sim. ligado? Aí você fica, caralho, velho. Então, Vishnu ele está representando esse aspecto de equilíbrio entre Brahma e Shiva, entre o aspecto Isso. criador e destruidor. E por isso que é um pouco mais difícil ver isso na mitologia nórdica, porque nessa tradição não existe nada. Lembrei. Uma coisa que é bom falar, e eu falo isso com tranquilidade, agora isso não significa que eu esteja defendendo o discurso de povo inferior, povo superior, não é isso. Mas os védicos barra hindus, indianos, chama do que quiser, eles realmente se voltaram mais para questões intelectuais, sim. Já Sim. os germânicos, os escandinavos, tudinho, era mais voltado para questões bélicas, de guerra e sobrevivência, basicamente. Ou seja, a forma que eles veem as coisas, no sentido metafísico, teológico, transcendental, não sei como é que eu posso falar, é diferente. O germânico ou o escandinavo é muito mais minimalista, mas não quer dizer que seja menos profundo, mas voltado para o agora. O vamos ver, o que é que essa porra vai servir para minha vida. Tarará, tarará. A própria posição, a posição geográfica deles também influencia Isso, muito onde eles isso, vivem. isso reverberou de um jeito que tá na filosofia deles, Nietzsche, Heidegger, tudinho, os caras são assim, é soco na cara e chute na porta. A forma como, sei lá, os alemães, austríacos, noruegueses, tudinho, a forma como eles encaram as coisas é muito pé no chão e bora fazer para resolver essa porra. Tu só vai voltar para casa se der certo, tá ligado? Eles são bem assim, que é uma coisa que tá impregnado antropologicamente nele. Já no caso do povo ali do Sudeste Asiático, na qual a Índia está inclusa, né? Tem ali os outros países ali coladinho também. É uma galera mais que são mais viajados que os gregos, tá ligado? No sentido Sim. assim, mais eles vão mais além do que nas coisas assim. Eles realmente são mais sei lá, de lua, não sei dizer a palavra. De Eles, lua é um termo, eles têm é um uma, termo como se diz, como eu posso dizer, eles têm um aspecto mais, eles conseguem, devido à sua posição geográfica, devido à sua locação histórica, eles conseguem ter mais tempo para conseguir pensar, né? Só ver aquilo, né? e Tipo a assim, natureza realmente, aquela a cultura Doomer, natureza negócio Doomer, não sei se vocês vão conhecer isso, mas aquelas músicas tristes, mais depressivas, etc. Elas surgem em países como quais? Canadá, Rússia. Basicamente ali, a Rússia ah, principalmente foi onde surgiu. E a Rússia é um lugar muito frio. Existem casos de pessoas que moram aqui é perto verdade. da linha do Equador, aqui que vivem nesse clima tropical que a gente vive. Quando vai para esses países lá no norte, elas entram numa depressão, literalmente, algo, uma patologia mesmo. É. Então, Tem até então a gente mitos, pode ver. inclusive, mitos mesmo, deidades e entidades voltadas para isso, que tem a ver com o inverno, né? Sim, E são sim. muitas, inclusive. Pouca gente leva isso a sério. Mas é um Sim, e negócio que... justamente ali na Índia é um clima agradável em comparação É, com aquele norte, sabe? Independente dos Himalaias ali, ainda é um clima que o sol aparece, você ainda tem a presença frequente do sol, não é algo que vai embora direto, como por exemplo acontece no inverno da Suécia, por exemplo, que fica à noite uma boa parte do dia, né? Porque fica sem o sol muito tempo. o Então, inverno escandinavo é pra se fuder. Desculpa falar sim, isso. Cara, é porque a então, galera não acha que é o paraíso lá, a Europa, cara. Meu irmão, muita gente aqui do Brasil, independente da ancestralidade, não vem com esse papo de que ama frio e não sei o que lá, porra nenhuma. A galera não vai aguentar, a parada é pesada, o negócio é tipo, sim, existem coisas na cultura deles para você não pensar em se matar no inverno, tá ligado? Porque é um negócio tão sim. pesado. Eu vi uma vez um vídeo assim bem bonito, tal, que a natureza eu acho bonita em qualquer época, né, tal.
Mas, porra, o céu fica tenebroso, fica tipo duas cortinas negras, assim, um fio de luz tentando passar no meio, assim, tal, e o mar. Não, velho, tá ligado, né? Qualquer um que encara isso não, velho. De boa, Pois não, é. assim, que fica com a cabeça no lugar, não. Você vê E que. a gente que é acostumado com ser beijado pelo sol todo santo dia, independente se tiver chuva, do nada abre um fecho e sai o sol, pra gente que é acostumado com isso é difícil. Então, justamente, isso representa bastante essa diferença da cultura, né? Enquanto que a tradição védica pôde erguer seus templos colossais, titânicos, aqueles templos cravados numa única pedra, aquele Belíssimo, templo dedicado a belíssimo. Shiva, o Kailasha, o templo de Kailasha, ele cravado numa única pedra. Todos os povos assim do norte, eles não tiveram, não se puderam dar, eu não diria nem luxo, mas eles não tiveram tempo de ter esses grandes sítios, essas grandes esses Bom, grandes feitos, né? os escandinavos, eles tinham, sim, templos fortes de guerra. Alguns tinham até castelos, assim, dependendo do tipo de nobreza. Coisa muito mentirosa que rola muito nas redes sociais, o pessoal ficar brigando, bota romano contra germânico, bota não sei o quê, indiano contra africano, africano contra latino-americano, não sei o quê. Isso é tudo coisa de gente imbecil, tá? Na Com verdade, um racismo bem disfarçado também, vale na lembrar, né? verdade, na verdade, cada um teve seus desenvolvimentos, né? Um mais para aquilo, outro mais para aquilo lá. Quando você pega uma imagem de alguém tirando onda dos povos assim não latinos da Europa, não romanos, sei lá, dizendo que eles são primitivos, mostrando as casinhas feiosas, aquilo ali é coisa muito antiga, muito antiga. Eles moravam naquelas casinhas na mesma época da galera do romano, não. Tá ligado? Aquilo é mentira. Não tinha. Os caras tinham forte, tinham castelinhos, tinham templos, tinham casas. Não era umas favelão, não. Tá ligado? Isso é viagem. Isso é mentira. Aquelas casinhas feiosas, muito feiosas, é tipo tempo de, sei lá, era do bronze, alguma coisa assim, né? Sim. É Não tudo era, questão não de era, necessidade. A não era. necessidade. Pessoal, eu acho que é basicamente isso que a gente podia falar sobre esse tema, sabe? A gente acabou puxando outros temas aí, porque é um tema que A acaba gente, sendo a algo de pura gente, análise que você tem que é, fazer, sabe? É algo que, assim, é algo que eu sempre gosto de deixar claro, pelo menos no meu canal, assim, e algo que eu gostaria de trazer para esse canal aqui também. mas Eu tem uma acho que o coisa. Marlon vai. Rapidinho. Eu gostaria que o Marlon também ele abraçasse essa ideia que é o nosso canal. E o Marlon provavelmente também, inconsciente ou conscientemente, sabe disso também, que é esse canal não é um grande documentário, não vai para Ah, nada disso. Você tem que ir atrás, você tem que ler, você não vai ter tudo na mão. A gente não é para dar a mão e você já pegar o braço, tá ligado? Você tem que ir atrás disso. tem Eu outra expressão para isso, sei, mas não pode falar aqui. eu sei, eu sei, Eu falei isso a primeira vez na sei, Donai, você acabou de rir, pô. Eu acho que passou 2 dias, assim. pois é. Mas enfim. Agora tem uma outra coisinha que eu queria falar do tema, que eu consegui lembrar, que é a questão que Odin e Brahma têm negativo, 2 pontos negativos que eles têm, que é perder o controle e o abuso da autoridade. É uma coisa muito presente nas duas mitologias, né? O Brahma, pelo amor de Deus, né? O abuso da autoridade dele fez com que ele perdesse o direito de ser cultuado, praticamente, né? Isso já responde Saravasi e desceu o couro nele e tal. Mas no caso de Odin, ele comete alguns erros graves durante a mitologia, na minha perspectiva. Tem muito odinista, muito assatruco que vai ficar puto comigo, mas são fatos, né? Por exemplo, quando ele descobre a questão principal, o ápice é os filhos de Loki. O ápice. Quando, por meio de uma consulta com as Mornas, uma terceira consulta, uma coisa assim, que ele não tem muitas com ela, elas falam que Loki tem um grupo específico de filhos que não declarados, que ninguém sabia onde eles estavam, e que possivelmente, mais na frente, eles poderiam se rebelar e tomar os céus, né? Uma coisa assim. Aí Odin vai puto cobrar Loki, né? Assim, nem saber o que é, nem procurar, e passando por cima de tudo que Loki fez de bom para os Aesirs, porque Loki não era, nunca foi um demônio, nada disso, nem um, um inimigo, nunca foi. No máximo ele fazia as coisas meio que zoando, né? Obviamente. Mas se não fosse ele, Thor não tinha o Mjolnir, se não fosse ele, o próprio Odin não tinha o Sleipnir, o Freyr, se não me engano, não tinha um javalizinho lá, não lembro.
tem uma parte dos presentes de Loki, né, que ele dá para os deuses e tal. E o cara chegou, pé na porta, soco na cara, Rafael alterando, e já tá arquitetando um plano para exilar os filhos de Loki, que ele nem sequer conhecia, né? E, se não me engano, ele causa a morte de Angrboda, se não me engano. E isso é um abuso de autoridade, né? É quase um ditador agindo. Ele perdeu a cabeça. E isso causa todo o rebuliço que vai causar o Ragnarok mais na frente, né? Vai causar a morte de Baldur indiretamente, porque Loki vai se enfurecer também, vai querer se vingar. E é um negócio muito triste, né? Quando a mitologia germânica mostra que o lado triste dela, né? Que ela, toda essa desavença entre as divindades, ela só vai ser resolvida com a grande batalha que é o Ragnarok, né? Tem tudo a ver com a Kali Yuga, a questão lá do Vishnu contra o Azura Kali, né? Aquela coisa toda, né? Você vê que são forças que deveriam ter conversado mais, né? Mas por questões de ego e sei lá o que, causaram esse rebuliço, esse desequilíbrio no universo, né? Mas o Brahma e o Odin, eles dividem essas filhas da putagem, digamos assim, também, né? Eles têm um lado muito bom também, são deuses benevolentes, blá, 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 mas tem esse lado tirânico, sim, tá lá presente também. É tudo aquilo, né? Como a gente já falou sobre a questão, a gente falou alquimia, transmutação, etc. Obviamente a gente não vai se aprofundar nisso, mas é aquilo de entender que aquilo ali é para passar a essência, né? Aquilo ali é a forma exotérica com X, de você explicar algo, sabe? No fim é essa dualidade, né? É tudo para explicar alguma coisa maior, né? No fim, o maniqueísmo estava errado, digamos assim, no sentido de um supremo bem intocável, um supremo mal intocável. Sim, sim. Não existe. Quando você vai estudando algumas tradições mais antigas do que o maniqueísmo, muito mais antigas, como as tradições chinesas, as tradições védicas, enfim, que fazem da filosofia prática algo sério, você vê que o bem e o mal é algo que, eu não diria relativo, porque eu não quero entrar como relativista, mas ela é algo ilusório. O bem e o mal é algo ilusório. A verdadeira dualidade, ela não se atém a bem e mal, sabe? O bem e o mal seria uma dualidade criada pelo homem, sabe? Seria uma falsa dualidade. Ele só funciona, essa dualidade mais voltada para a matéria, ela só funciona dentro de contextos. Ela não se sustenta sozinha por muito tempo. É como se ela fosse um esboço que serve para uma ideia e depois uma aplicação, mas ela em si é um esboço, ela não dura. Por exemplo, sei lá, eu uso muito esse exemplo, a questão do Sol. O Sol, porra, tem que ter o Sol, senão ninguém vive. Claro, lógico. Ele é o que mantém a vida no planeta. Mas tu vai pra praia de meio-dia, aí no Rio de Janeiro, onde a Dona mora, fica de barriga assim. Pois é. Eu tô com a minha mão, eu fiquei horas cortando árvore lá com meu primo, eu tô cheio de bolha na mão. Eu não tava com. Mas não tem como culpar o Sol. O problema sim, a culpa não é dele. O contexto tá parado, tá ligado? Exato. Essa pessoa com pouca melanina, que como deveria ter, se expondo ao sol por tanto tempo. Não, mas é tudo mesmo, por exemplo. Qualquer coisa mesmo, assim. Agora, quando a gente fala nesse sentido de exigir um contexto, realmente mantém a ideia lúcida. Agora, você eliminar completamente a concepção de bem e mal das coisas de uma forma absoluta e abraçar um caos ultra-relativista, aí você entra em outra fenda, em outra armadilha, que é tipo achar que tudo é tudo e nada é nada. E porra, não é assim também. Tem a galera aí do caos aí, né? Os caos... que foda-se tudo e... sei lá, os fortran aí da vida, né? As filosofias do fortran. Pois é. Tanto faz vamos fazer qualquer merda e foda-se, e não é bem assim, né? Também. Tem que saber organizar as coisas, né? Eu acho interessante que tem toda uma geometria do pensamento, né? Se parar para ver, é como se tudo fossem formas geométricas que se encaixam ou não e vão criando as outras formas e vão mostrando suas funcionalidades, né?
Não sei se vocês já tiveram essa ideia. Isso, inclusive, é um termo de... O hermetismo tem isso, a arquitetura divina, não sei, tem um termo na alta magia que é arquitetura divina. Eu sei qual é. Que é como se fosse um estudo metafísico das formas superiores aplicadas aqui. É um negócio difícil de explicar, eu não sei dizer. Falaria muita merda aqui, que realmente eu não sei. Mas na filosofia, em qualquer linha de pensamento, matemático, físico, químico, qualquer um, se você parar para ver, a partir do momento que você vê uma equação física, a partir do momento que você vê um tratado filosófico, um aforismo, e você vai acompanhando com a nossa concepção, nosso código da nossa língua, com nossa capacidade de alfabetização, tarará, tarará, outra realidade se forma ali. A gente não está vendo só texto, a gente não está vendo só sinais. A partir do momento que o entendimento é feito, uma outra coisa surge e toma um espaço. Porque se você falar no ponto de vista heideggeriano, realmente tomou um espaço e existe. Não necessariamente no físico, mas está lá. Porque se a partir do momento que ele se projeta na mente do que está pensando, ele já existe. Heidegger explica muito essas coisas na questão ontológica lá. Eu não vou discutir isso agora aqui. Daria um livro. Não era nem um vídeo. E deu, né? Já deu, né? Cara, Heidegger é pesado, parceiro. Pesado. Mas é massa. Acho que o vídeo já tá bom, né, cara? Acho que já tá bom já da gente. Não foi tão disciplinado o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Vai melhorando com o tempo. Esse próprio tema é um tema que a gente pode repetir novamente para estender ele melhor. Tipo, cada um com um cronômetro na mão aqui, falando de uma forma... Sim, bem Enéas Carneiro, né? Que falava em 40 segundos, ia cronometrando. Eu tô nesse nível aí, eu tenho que fazer isso, porque o tempo tá contra a gente. 1 minuto não é mais 1 minuto não, velho. 1 minuto é tipo 10 segundos agora, velho. Tá ligado? Não existe tempo mais, pô. Existe um processo de entropia violento, não é nem tempo mais. Mas, enfim, tô passando por isso também, Tô lendo um livro. Surreal, velho. Do nada, já é 2 da tarde, comecei a ler meio-dia. Sem condições, velho. Enfim, temos que nos desprender do tempo, né? Isso é o que a gente tem que começar a fazer. E aí? Isso foi bem chivaísta, né? Bem chivaísta. Com certeza. Como é que chama? Eu não lembro. O próprio Shiva faz isso na mitologia, né? Ele molda Maia, né? Tipo, quase dançando assim e tal. Sim. Muito embora Maia seja algo necessário, claro. O problema é quando é alimentado demais e se torna um cárcere. Exato. Aquilo é o equilíbrio da dualidade. Mas isso aí, galera, a gente deu um resumão do resumão. A gente, infelizmente, fugiu um pouco do tema, mas tentou passar um pouco da ideia do básico, do que a gente realmente pensa a respeito dos aspectos em comum, extremamente interligados, entre Odin e Brahma, basicamente, né? A gente falou da questão do Lidskjalf, da flor de lótus, as cabeças de Brahma, os animais de Odin, a questão do olho e a perda da cabeça de Brahma, e etc, etc, etc. Um resumo, né? O primeiro vídeo oficial daqui para o canal de um tema que a gente meio que caçou aleatoriamente, né? Mas a gente pretende avançar muito nesse tema e vários outros também, né? Permeiam aí questões teológicas, filosóficas, de vários assuntos que interessam a tradição, por assim dizer. Né? Pois é. Então, e a propósito, duas coisas, né? Vai estar aí na descrição o link para a página do Facebook, curtam lá a página, divulguem. Vou tentar começar a produzir mais textos para lá, quando eu vou estar fazendo uns textos mais sérios. Eu também. Vamos estar divulgando lá também. Enfim, dependendo de onde eu postar também, coloco o link de outros lugares, enfim. E outra coisa também, coloque aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, que você acha que é pertinente. A gente vai debater e vamos ver, sabe? A gente vai levantar essa mesma proposta no Facebook também, de você
enfim, ver algum tema que você acha que seria relevante a gente estar tratando aqui e que a gente já tenha algum tipo de conhecimento prévio para poder dissertar sobre o assunto realmente, naturalmente, coloque aí na descrição ou vá na postagem no Facebook que logo mais estará disponível. Eu ou o Marlon estaremos postando lá. E é isso aí, valeu pelo apoio, né? Amigos da Donai, meus amigos também, conhecidos que estão fazendo agora também. E a gente vai tocar esse projeto para frente, vamos melhorar com o tempo, questões até de equipamento também, de cenário, colocar umas florestas das montanhas, umas pirâmides aí, não sei. Vamos melhorar isso aí também. Mas por enquanto é isso que a gente está oferecendo, tá ok? A gente quer realmente saber a opinião. E podem ficar tranquilos que, se o assunto realmente for pertinente, relevante, por mais que a gente saiba ou não, a gente vai dar uma estudada para poder falar, tá ok? Vai todo mundo aqui aprender junto. Exato. É isso, então, muito obrigado. Vamos lá. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo aí. Até mais aí.